Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa aula sobre imunopatogênese do VIH. O vírus da imunodeficiência humana, ou VIH ou HIV, na sua sigla em inglês, é um dos maiores desafios da saúde pública global. E compreender sua interação complexa com o sistema imunitário é crucial para o desenvolvimento de terapias essa interação é crucial para o desenvolvimento de terapias e medidas preventivas eficazes. Nesta aula, nós vamos explorar o detalhe como o VIH infecta e manipula o sistema imunitário e quais são as consequências dessa interação e quais as estratégias que podemos utilizar para combater este vírus. Na verdade, nós vamos abordar aqui a terapia antirretroviral no detalhe, vamos dar citar, mas não abordar, isso vai ser tema de uma outra aula. O nosso principal objetivo será ter uma visão geral do processo, e suas implicações clínicas e terapêuticas. Mas antes de começarmos, vamos definir os nossos objetivos e eu espero que no final dessa aula vocês sejam capazes de compreender a interação complexa entre o VIH e o sistema imunitário, desde a infecção primária até o estabelecimento da infecção crônica e o processo de inflamação crônica, identificar os principais mecanismos de evasão imunitária do VIH, incluindo as estratégias que o vírus usa para contornar a resposta imunitária, escrever o papel da ativação imunitária crônica na patogênese do VIH e no desenvolvimento de comorbilidades. Este talvez seja um ponto mais importante. Explicar como a morte celular por apoptose e a disfunção intestinal contribuem para a depleção dos linfócitos CD4 e ativação imunitária sistêmica. Enumerar as implicações clínicas da imunopatogênese do VIH, conectando a disfunção imunológica, a suscetibilidade a infecções e comorbilidades. E conhecer as abordagens terapêuticas e intervenções atuais e em desenvolvimento, incluindo a terapia antirretroviral potente, modulação imunológica e etc. Com esses objetivos em mente, vamos começar a nossa aula. A infecção pelo VIH inicia-se pelo contato inicial do vírus com as mucosas, geralmente uma mucosa, e ali o vírus ele é inicialmente fagocitado pelo sistema imune inato. Essa fagocitose faz com que o vírus seja levado ao sistema linfático mais local, seja levado para ser apresentado às células de defesa, e nesse ponto o vírus começa a se multiplicar e a disseminar-se pelo sistema, uma pequena viremia que depois esses vírus que começam a circular vão localizar-se no sistema linfático de maneira geral, e isso faz com que depois gere-se uma grande viremia, a viremia. E nesse pico inicial, inicialmente quando começa a fase de uma viremia maior, caracteriza-se clinicamente pela síndrome retroviral aguda. Então, nessa fase inicial, o sistema imunitário responde de forma vigorosa, mas muitas vezes de forma ineficaz. Inicialmente ocorre uma resposta dos linfócitos CD8, são os linfócitos que estão responsáveis pela citotoxicidade, que tentam reduzir a viremia através desses mecanismos citotóxicos. E pronto, a produção de citocinas e fatores inflamatórios. No entanto, essa resposta não inflamatória não é suficiente para eliminar o vírus por completo. O que nós temos depois é que os linfócitos CD4 também, nessa fase, são muito acometidos, porque são os que inicialmente albergam a multiplicação viral. Então, o que observamos é uma queda acentuada de linfócitos TCD4 nesta fase. Esse gráfico aqui, nesse slide, ele é bem ilustrativo nessa fase inicial, onde nós temos a viremia elevada e uma queda abrupta, acentuada dos linfócitos CD4 com aumento dos linfócitos CD8. Esse aumento dos linfócitos CD8, quando o vírus entra naquela fase de cronificação, eles continuam sempre aumentados, porque a gente vai observar os mecanismos e como isso ocorre. Há uma ativação constante do sistema imunológico pelo VIH. Nesta fase de cronificação, os linfócitos TCD4 aumentam um pouco, mas nunca voltam ao seu valor normal. E durante uma fase de um período, que a gente chama de uma fase assintomática do VIH, não quer dizer que nessa fase há um equilíbrio entre produção de CD4 e de sua destruição.
Então a gente mantém-se mais ou menos constante no decorrer do tempo, né, o nível de linfócitos TCD4. Quando chegamos a uma fase em que o organismo, né, pelos mecanismos de evasão imunológicas do VIH, pela destruição constante das células CD4 e pela ativação inflamatória constante, o sistema imunológico já não consegue mais manter o equilíbrio de produção, né, uma inibição da produção de linfócitos CD4, além da sua destruição, né, pelo timo, um esgotamento do sistema imune, e aí sim começa a haver uma queda acentuada dos linfócitos CD4. Quando essa queda acentuada ocorre, abaixo de um determinado valor, que geralmente é entre 500 e 300, começamos a observar manifestações não definidoras, como candidose oral, ocorrência de zona ou herpes zoster. E quando essas células CD4 começam a cair e chegam abaixo de 200 cópias, aí sim nós temos a fase de SIDA, em que o organismo, o ser humano, a pessoa que tem a infecção pelo VIH está mais suscetível a estabelecimento de infecções oportunistas graves. Então, neste slide, a gente vê essa relação entre carga viral, a vermelho, os linfócitos CD4, a verde, e os linfócitos CD8, a azul. Então, a gente observa muito nitidamente que os linfócitos CD8 eles continuam sempre ativados, e esse processo crônico de ativação imunológica que também é um dos fatores que levam à produção de comorbilidades não associadas ao VIH, que nós vamos falar mais para frente. Então, após a fase aguda, a infecção pelo VIH entra na sua fase crônica, caracterizada pela replicação viral contínua, conforme já vimos falado e comentado e ilustrado. E essa fase crônica ela é caracterizada pelo equilíbrio, né, entre destruição e formação de linfócitos TCD4, uma ativação constante do sistema imune que leva a esse quadro de inflamação crônica. Né? Então, uma ativação imunitária persistente. Essa ativação imunitária persistente ela acelera eventos não relacionados com a SIDA. Por exemplo, temos esgotamentos de linfócitos CD4, a inflamação crônica leva a fenômenos não relacionados com a SIDA, principalmente relacionados a comorbilidades e aumento de ocorrência de manifestações tipo quadros demenciais, neurodegenerativos, doença cardiovascular, infartos, AVCs, né? E há vários mecanismos pelos quais o HIV consegue fazer esse tipo de inflamação crônica. Um deles é a produção de GP120, mesmo com controle virológico, ainda a produção de GP120, né, essa proteína do VIH, e ele ajuda à inflamação crônica, mesmo com controle virológico. Então é importante notar que essa ativação contínua, embora represente uma resposta do sistema imunitário para tentar controlar a infecção viral, ela acaba por ser prejudicial, levando a um ciclo vicioso que alimenta a progressão da doença. Então a gente tem que ter em mente que o VIH ele necessita da ativação imunológica para sua replicação. Então a inflamação crônica é essencial. Ele tem vários mecanismos e a gente vai começar a comentar sobre eles agora. Pronto. Além disso, né, além da inflamação crônica, quais são os mecanismos que fazem com que os linfócitos T, CD4 sejam destruídos, né? Então a gente observa durante o curso, na história natural da infecção pelo VIH, uma depressão, uma diminuição dos linfócitos CD4. Isso se dá pela ação direta do vírus no linfócito CD4. Né? O vírus ele infecta diretamente, ele tanto destrói células, né, ativas em atividade, né, por meio de morte celular induzida, e isso é um mecanismo direto de destruição dos linfócitos CD4. Ele também tem outros mecanismos de indução da apoptose, que é a transmissão via célula a célula do VIH, morte de células não infectadas, o efeito bystander. O HIV também provoca a morte de células CD4 não infectadas, isso é importante, tanto por esse efeito bystander. Também as proteínas do VIH, como o GP120 e a TAT, podem induzir a apoptose em células do sistema imunológico. Então, o impacto desse processo no sistema imunitário é devastador. Ocorre uma depressão progressiva dos linfócitos TCD4, comprometendo seriamente a resposta imunitária.
A infecção também causa uma ativação crônica do sistema imunológico, levando ao desgaste e morte celular por apoptose. Além disso, a função do timo é afetada, prejudicando a produção de novas células T. Curiosamente, o HIV desenvolveu estratégias para manipular a apoptose em seu benefício. Em alguns casos, o vírus pode inibir a apoptose em células infectadas, criando reservatórios virais. Por este lado, também induz a piroptose, uma forma inflamatória de morte celular que contribui para a progressão da doença. Então isso é importante, né? A questão da formação dos reservatórios. O HIV tem ele consegue formar, ele é integrado ao DNA viral, ele é integrado ao DNA do hospedeiro, e em algumas células o HIV consegue fazer com que elas se tornem inativas, vamos dizer assim, se tornem quiescentes, elas ficam lá sem estarem ativas, mas com o DNA viral dentro delas. Então, qualquer momento, a gente a pessoa está a tomar a terapia antirretroviral. Se a gente parar a terapia antirretroviral, rapidamente o vírus volta a se multiplicar, volta a ativar essas células e volta a formar novas partículas virais muito rapidamente. Então, esses reservatórios são um grande desafio na atualidade. A gente consegue controlar os vírus que circulam, que consegue inibir a sua multiplicação nas células ativadas, mas os reservatórios, a terapia antirretroviral ainda não consegue. E mesmo com controle virológico, a gente ainda tem a produção de proteínas virais e que levam, que produzem também inflamação crônica, mesmo com controle virológico. Pronto. Dando prosseguimento, outro fator importante também na ativação na replicação viral e que contribui para a ativação imunológica é a quebra da barreira mucosa intestinal. A gente sabe que o VIH ele multiplica-se, o sistema imunológico imunitário do intestino é um dos maiores que há, e ali o VIH multiplica-se ali naquelas placas de Parkinson, nos tecidos linfáticos que tem no tecido, nas mucosas gastrointestinais, e isso faz com que essas células intestinais elas permitam a passagem de bactérias. Esse mecanismo é chamado de translocação bacteriana. Essas bactérias vão acabar a localizarem-se no interior dos vasos sanguíneos, gerando mais resposta imunitária. Então, isso tudo faz com que amplifique a resposta imunitária. E a gente sabe que o sistema imunitário constantemente ativado, ele leva um processo de esgotamento e imunossenescência. Então, esse processo contribui enormemente para a multiplicação do VIH, e a progressão da doença para a forma mais grave, que é a forma de SIDA ou AIDS. Os mecanismos aqui envolvidos, agora vamos falar sobre evasão imunitária. Há vários mecanismos, eu vou comentar individualmente, rapidamente, sobre cada um deles. O VIH ele desenvolveu várias estratégias para evadir a resposta imunitária. Uma delas é a variabilidade genética. O VIH é um vírus que multiplica-se muito rapidamente e a sua multiplicação ela não conta com uma estratégia de proofreading, que é a leitura de prova muito adequada. Então, há a formação de várias variantes do vírus, quase espécies. E essas quase espécies também conseguem escapar, como elas variam a sua porção antigênica, elas conseguem escapar do sistema imune. Tem a destruição dos linfócitos CD4, que faz com que haja uma resposta imunológica deficiente. Então, isso é mais um mecanismo que ele usa para diminuir a resposta contra ele próprio. Também infecta outras células que têm receptores CD4. Um mecanismo que a gente já comentou é a latência viral. Ele integra o seu genoma, seu DNA ao ADN ou DNA ao hospedeiro, e formam reservatórios, esses reservatórios fazem com que o tratamento do VIH seja uma luta constante. Se a pessoa para de tomar o remédio, ou terapia antirretroviral, o vírus imediatamente volta a se multiplicar. Ele destrói várias vias de sinalização, principalmente do interferon, que é uma via importante para a destruição de infecções virais.
Ele também inibe, né, a síntese de proteínas do complexo principal classe 1, que são importantes para a apresentação de antígenos virais. O envelope viral, né, suas mudanças também podem as mudanças pelas quais espécies também podem escapar da ativação, desculpa, da inibição pelos anticorpos. A hiperativação do sistema imunológico leva a uma modulação negativa da resposta imune. E a infecção de células, né, formação de reservatórios em sítios de difícil acesso, né, por exemplo, mesmo para o sistema imunológico, por exemplo, sistema nervoso central, né, tanto para a terapia antirretroviral como para o sistema imunológico. No próximo slide, vamos observar alguns mecanismos. Vamos apresentar um vídeo que não será apresentado, porque eu não sei se isso tem direitos autorais, então eu vou deixar o link dos vídeos. Desse vídeo é interessante, é um da Nature, que mostra mais ou menos como o vírus escapa, né, da resposta imunológica. Vamos passar, não vou passar. Pronto. E quais são as implicações clínicas, né, da ação do vírus no sistema imunológico? A principal ação clínica, né, que são profundas, leva a uma série de comorbilidades, né, principalmente as infecções oportunistas. Então, a depressão das células CD4 leva a pessoa fique suscetível, né, a infecções oportunistas. Depois, a inflamação crônica, ela leva a comorbilidades não relacionadas, principalmente doenças cardiovasculares e neurodegenerativas. Temos a persistência viral, formação de reservatórios, a disfunção da barreira mucosa e ativação imunitária sistêmica contribuem para a progressão da doença. Alterações na função e na quantidade das células citotóxicas, NK, CD8, e na produção de anticorpos. E a co-infecção com outros vírus que pode ocorrer, né, mesmo que sejam pequenas quantidades de viremia, também levam a uma ativação do sistema imunológico, sistema imunitário. Problemas do vocabulário, mas vamos lá. Então, são vários mecanismos, é muito complexo, interagem constantemente e durante algum tempo, né? Geralmente, uma história natural do VIH, a gente já comentou no outro vídeo, ela pode variar de 2 a 3 anos, até 5 anos, né? Depende da pessoa, depende da multiplicação viral, de vários fatores, mas geralmente é em torno de alguns anos, né? E esses mecanismos associados também com o envelhecimento da população de pessoas que têm VIH. Então, cada vez mais a gente também está a se deparar com essa situação, né? O sucesso da terapia antirretroviral faz com que as pessoas vivam mais. E esse aumento da sobrevida faz com que as pessoas envelheçam. E o envelhecimento tem as suas próprias características, né? A gente sabe que, pelo menos do ponto de vista imunológico, pessoas com mesma idade com VIH e sem VIH têm sistema imunológico bem diferente. As pessoas com VIH têm sistemas imunológicos mais, vamos dizer assim, idosos, imunossenescentes. E isso faz com que essas pessoas que têm VIH estejam mais suscetíveis a comorbilidades que pessoas da mesma idade que não têm o VIH. Isso tudo faz com que a gente tenha que agir ou utilizarmos de certas estratégias, e isso também contribui para a polifarmácia. Então, além da terapia antirretroviral, que é indispensável, né, nós temos que usar outras medicações. Então, uma pessoa que envelhece, que muitas vezes nossos pacientes, né, nas pessoas que têm VIH, elas têm um perfil que muitas vezes está ligado, por exemplo, a consumo de cigarros, bebidas alcoólicas ou estilos de vida não muito adequados. Então, isso tudo é obesidade. Além disso tudo, da infecção, da inflamação crônica, né, nós temos que lidar muitas vezes com doenças metabólicas, diabetes, hipertensão arterial e dislipidemia. Então, esses fatores todos contribuem para a polifarmácia, que nós estamos a observar hoje muito frequentemente, que é um grande desafio na abordagem, no cuidado da pessoa que tem VIH. Mas em termos de eficácia, né, temos estudos mais recentes que mostram que está sendo mais utilizado atualmente
são as estatinas para prevenir o risco cardiovascular. Então, há um estudo que mostra que a pitavastatina reduziu os eventos cardiovasculares em pessoas com VIH. Adicionalmente, claro, a gente tem sempre que orientar a modificação do estilo de vida com atividade física regular, a questão da dieta saudável, cessação tabágica, e sempre estar vigilante, vigiar a ocorrência de infecções com infecções no VIH. Então, a tuberculose, as infecções por CMV, outras infecções bacterianas, todos esses são fatores, principalmente as infecções mais crônicas, são fatores para a piora, aumento da inflamação. E isso nós temos que estar muito vigilantes em relação aos nossos doentes. Outro problema que nós temos em relação à inflamação crônica é que nós não temos bons marcadores para acompanhar isso. A gente não sabe muito bem em que pessoas isso é pior ou não. O que a gente tem e que a gente utiliza para esse fim, é, por exemplo, a relação CD8-CD4. A gente sabe que uma relação abaixo de 1 significa um aumento, uma grande quantidade, quer dizer, mais células CD8 do que CD4. Então, isso significa que há uma ativação crônica. Então, a gente pressupõe, por esse indicador, que essa relação abaixo de 1, a pessoa tenha mais um prognóstico pior em relação a essas comorbilidades não associadas ao VIH. Mas, outros indicadores, como marcadores como proteína C reativa, etc., não são muito bons e não demonstram na sua totalidade especificamente o que está acontecendo em termos de inflamação. E para concluir, o que eu quero que fique bem claro é que a ativação crônica do sistema imunitário é um fator importantíssimo e um fator que nós não conseguimos controlar. Nós temos uma estratégia, a melhor estratégia que nós temos é a terapia antirretroviral potente, mas a inflamação crônica é um fator que nós não conseguimos aferir bem e nós não conseguimos controlar. Temos algumas estratégias que talvez sejam indiretas, e aí, por exemplo, o uso de estatinas seria uma delas. E por isso, essas pessoas que têm VIH, elas têm uma complexidade no seu manejo, principalmente pelo risco aumentado de doenças cardiovasculares e outras comorbilidades. Então temos que sempre estar atentos a isso. E por enquanto, não há outra forma, a TARV a terapia antirretroviral, ainda é a melhor estratégia para se controlar a inflamação crônica, pelo menos diminuir essa inflamação crônica e, obviamente, aumentar a sobrevida das pessoas que têm VIH. E, por último, agradecer pela atenção e espero-vos na próxima aula. Muito obrigado e até logo.